Paz, Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem? Vamos estudar hoje a lição 5, o amor. E o que é o amor? Amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou alguma coisa. E existem diferentes tipos de amor. Nós vamos estudar alguns. O primeiro que nós vamos estudar é sobre o amor ágape. Esse amor, ele é perfeito, incondicional. É o amor que Deus tem por nós. O outro amor é o storge, que é o amor familiar, que acontece entre os membros da família, entre o pai, a mãe, os filhos. Esse é o amor familiar, o storge. Nós temos também o philos, que é o amor fraternal, que está relacionado à amizade e ao companheirismo, que é o amor entre amigos, entre os irmãos da igreja. Temos também o amor eros, que é o amor entre o homem e uma mulher. Esses aí são os principais tipos de amor. Mas o mais importante é que esse amor com os amigos, com a família, entre o homem e uma mulher, o principal é que a fonte de todo o amor sempre vem de onde? De Deus. Deus é a fonte de amor, né? E o amor é o sentimento mais importante. Ele é algo assim que nós, seres humanos, aprendemos com Deus, porque ele é a fonte de todo o amor, como eu já disse. E é ele que nos dá o mais perfeito exemplo de como é amar. E isso está escrito lá na Bíblia, num texto que a gente chama de texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós podemos ver assim, a excelência do amor. Né? Deus ele olhou para a humanidade, e amou tanto a humanidade, falou assim, olha, eu vou dar o meu filho para morrer por vocês, para que haja salvação. E Jesus também nos ama tanto que ele se entregou, ele aceitou e veio aqui, deixou toda a glória dele, todo o esplendor dele e veio para cá, morreu crucificado, foi chicoteado, foi blasfemado. Por quê? Por amor a nós. Então esse é o amor ágape, é o amor assim incondicional, ele é perfeito. E o amor ele é tão importante que os 2 mandamentos, né, que Jesus falou que nós deveríamos seguir, ele está vinculado ao amor, quer dizer, está ligado ao amor. Aqui nós temos na figura, né, que a gente já viu, Deus com amor pra gente, nos amando. Mas tem o outro, que é o ser humano amando Deus. Esse é o primeiro mandamento, que está escrito lá em Mateus 22, 37 a 38. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, o primeiro mandamento, o que a gente tem que fazer, nós seres humanos, é amar a Deus sobre todas as coisas. E como diz aqui, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tem que ser um amor completo e verdadeiro. O segundo mandamento, aí você está vendo a figura, né? Deus nos ama, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e nós devemos também amar quem? O nosso próximo, o outro ser humano. Isso está escrito lá em Mateus 22, no verso 39. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos amar a Deus e nos amar também para que possamos amar o próximo. Né? E assim, a gente tem que, mesmo que o próximo não goste da gente, brigue com a gente, sabe, tenha inveja, seja uma pessoa difícil de lidar, nós devemos amar. É o que o Senhor fala, é o segundo mandamento. Então tem 2 mandamentos, que são os principais, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E o mais importante de tudo isso, que Deus também ama essa pessoa. Então a gente tem que olhar para essa pessoa e falar assim, olha, Deus também a ama e eu também tenho que amar. E quando a gente tem dificuldade no relacionamento com uma pessoa, com um amigo, com um familiar, com alguém da igreja, nós devemos clamar a Deus. Nós devemos pedir, Senhor, me ensina a amar esta pessoa. Eu preciso amar, Senhor, porque este é o mandamento que o Senhor nos deu. Entendeu, adolescente? Nessa dificuldade, às vezes, de relacionamento, às vezes há uns atritos aí, com outro adolescente, com outro amigo, peça a Deus, porque nós precisamos amar. O amor de Deus no Antigo Testamento. Deus demonstrou o seu amor desde o início da criação, quando fez o homem à sua imagem e semelhança. No decorrer da história, vemos o amor de Deus pelo seu povo e por meio de grandes milagres e maravilhas, também demonstrava o seu amor. Quando a gente vê a criação, a gente já falou nesse trimestre, né, falando sobre a criação,
E a gente vê o amor de Deus, a gente vê o cuidado, ele fez tudo perfeito. E quando ele vai criar o ser humano, isso é a maior demonstração de amor também, porque ele fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você quer que quando você ama uma pessoa, você quer se parecer com ela, você quer que ela se pareça com você, vocês têm afinidade. E é isso que o Senhor quis. Ele falou assim, olha, quando a gente criar um homem, eu quero que ele seja parecido conosco. Isso é muito legal, isso é muito importante para nós. E aí, no decorrer lá do Antigo Testamento, a gente vê várias coisas que Deus fez para o povo dele, principalmente. Né? Um dos grandes exemplos é a abertura do Mar Vermelho. Né? Olha, é um grande milagre. Ali Deus vai demonstrando todo o amor dele. E a gente vai falar de um aqui, que é o amor de Deus por Noé. Né? Não era um homem justo e temente a Deus, mas vivia numa sociedade pecaminosa. E Deus se indignou com a atitude do povo e decidiu destruir toda a criação, inundando a terra. Entretanto, Deus também enviou Noé e a sua família e os preservou da destruição. Isso aqui demonstra o amor de Deus por Noé. Noé, ele era fiel, mesmo ele estando num lugar em que as pessoas não criam em Deus, que as pessoas eram violentas, que as pessoas não se importavam com nada, com a lei. Ali Noé permanecia fiel e temente. E Deus amou o Noé. Ele olhou aquilo, viu e o Senhor o salvou. Ele e a família dele. Isso é uma prova do amor e da graça de Deus sobre a vida de Noé. O amor de Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento, vemos o amor de Deus sendo manifestado por meio do seu Filho Jesus, de diversas formas. Jesus perdoava os pecados, curava os doentes, orava e ensinava a verdade. E quando subiu aos céus, por amor de nós, deixou o outro Consolador. Então, assim, no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo à Terra. E Deus se manifestava ali de formas assim milagrosas, maravilhosas, coisas aconteciam, usava os profetas também para abençoar o povo. Mas aí no Novo Testamento é quando Jesus nasce, ele vem à Terra. E aí Deus começou a demonstrar o seu amor através de Jesus Cristo. E ele sempre fazia quantas pessoas foram curadas, né? Quantas pessoas tiveram seus pecados perdoados por intermédio de Jesus. E Jesus disse, olha, quando eu for aos céus, o Pai vai enviar aqui um outro Consolador, vai deixar um outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Né? E ele vai conduzir, e ele vai proteger vocês, ele vai guiar vocês. Isso é o quê? Uma demonstração de amor. E eu deixei aqui uma história, que é o amor de Jesus por Pedro. Né? Pedro era um dos discípulos de Jesus. Pedro, ele amava Jesus e tinha o desejo de sempre ser fiel. Porém, Pedro teve um grande deslize. Quando Jesus foi preso, né, as pessoas perguntaram, falaram assim, você não é um daqueles que seguia Jesus? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Quer dizer, ele mentiu, negou o Senhor. Né? E aí, só que Pedro ele se arrependeu. Teve um momento ali que ele realmente se arrependeu. E Deus sabia do amor de Pedro, sabia que ele tinha se arrependido. E Deus confirmou o chamado de Pedro. Jesus perdoou ele e confirmou o chamado dele. Então aqui demonstra um grande amor. Não é porque você errou que Deus não te ama mais. Não, você errou, você se arrependeu. Deus ele vai te dar a chance mais uma vez. Né? Porque ele vê no nosso coração a sinceridade. E aqui eu coloquei o amor de Deus nos dias de hoje. E onde está o amor nos dias de hoje? O amor que Deus tem por você, que Jesus tem por você. Essa é a maior demonstração. Ele entende que você é um adolescente. Ele te compreende. Sabe que às vezes você comete um deslize, como Pedro cometeu. Mas tem o desejo de ser fiel a Ele. Jesus te protege. Prepara o seu futuro. Isso é toda a demonstração de amor que Jesus tem por você. E eu deixei bem aqui, ó. Adolescente, Jesus te ama. Creia nisso. Nosso Deus é amor, Jesus é amor e Ele nos ama. Né? Então creia nisso, seja fiel e também faça o que o Senhor Jesus falou. Cumpra os 2 mandamentos. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e ame também o teu próximo. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Vamos para as nossas perguntas. Quais são os tipos de amor citados na aula? Qual o versículo que demonstra o maior exemplo de amor de Deus por nós? Quais são os 2 principais mandamentos? E cite uma história da Bíblia que demonstra ou revela o amor de Deus. E não precisa ser da aula, pode ser uma outra passagem bíblica que você queira. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana, adolescente.